Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o GGRC, os agros, né, o fundo logístico barra industrial que a gente tem no mercado hoje. E vocês vão ver, e é um relatório que fala sobre o ano de 2024, e vocês vão ver que o fundo ele melhorou bastante. Quem acompanha o canal aqui sabe que eu tenho algumas ressalvas ao GGRC, mas muito em função do passado dele, mas com as agros, o fundo deu uma pivotada, teve umas lambancinhas aí durante o ano, mas se mostra um fundo bem... Hoje eu posso dizer que ele está bem redondinho, mas vamos lá, tem alguns pontos que eu quero comentar com vocês durante o relatório gerencial. Bom, vamos lá. Relatório gerencial agora de dezembro. Aqui o fundo ele encerra o ano com 29 ativos, 580 mil metros quadrados de ABL, cresceu bastante esse ano. Eles fizeram um comparativo, é bem bacana. Valor patrimonial por cota 11,32, valor de mercado 9,85, na verdade 9,23, né? A gente vê aqui uma queda um pouquinho grande em relação ao fechamento de dezembro, embora a gente já está em fevereiro praticamente, né? Então já passou o mês de janeiro inteiro. Mas assim, um ponto que é importante, que além, claro, da questão macro, precificar os fundos para baixo, o GGRC ele tem um ponto que às vezes as pessoas esquecem, que você não pode querer comparar risco do GGRC com o risco de um logístico puro, exatamente por causa da questão industrial que ele tem. E quando você tem imóvel industrial, logístico industrial, você precisa colocar uma pitada de risco na sua análise, exatamente porque um imóvel industrial ele é muito diferente de um imóvel logístico puro, onde você consegue um imóvel vazio, fica fácil de você alugar para uma outra empresa. Já o industrial, ele é muito específico para um determinado segmento, ou uma determinada segmento da indústria, por exemplo, um galpão refrigerado, que a gente pode até chamar de industrial, ou uma linha de montagem de alguma empresa. Você não vai conseguir colocar para qualquer outra, você vai ter que ou desfazer o imóvel e remodelar, ou alugar para uma outra empresa do mesmo segmento, então você afunila muito, e isso tem que ser considerado na questão de risco. Normalmente os contratos desse tipo de imóvel eles precisam ser atípicos, contratos longos, para ter uma garantia de que o imóvel vai ter tempo, inclusive, para alocar esse imóvel na hora que o inquilino quiser sair, alguma coisa assim. O único problema é só lá na questão quando acabar o contrato, a revisional, que aí pode ser que o fundo fique sem o imóvel, mas aí isso é um longo prazo. O fundo pagou 9,5 centavos e provavelmente esse deve ser o dividendo para esse primeiro semestre. Aqui, pessoal, um vídeo, eles sempre fazem vídeo do relatório, eu recomendo muito que vocês assistam, é bem bacana. Aqui os coisas, eles esqueceram de colocar o nosso canal, eles sempre colocam, não colocaram dessa vez. Aqui sobre os comentários, né, o fundo pagou 9,5 centavos, o que dá um yield, se a gente for ver pelo preço de hoje, tá dando mais de 1%, não, tá dando um pouquinho menos de 1%, né? Se a gente for ver um pouquinho de 1% ao mês, tá, a cota teria que estar 9 próximo. Não, tá certo, tá mais de 1% ao mês. Porque se a cota tivesse a 9,50, aí seria 1% ao mês. Está menos do que 1%, né? Tanto é que a cota a 9,85 deu 0,96% ao mês. Ele está pagando 1% ao mês. Se a gente for ver por um fundo desse tamanho, com esse tipo de portfólio, é muita coisa. É muita coisa. Para vocês terem isso, para vocês verem como o mercado ainda continua maluco em termos de precificação. Volume médio de 2,3 milhões. É muita coisa também. No consolidado do ano foram distribuídos mais de 113 milhões em rendimentos, ou 1,12 cota ao ano, que dá quase 12%, 11,3 ao ano, de porcentagem, né? 141 mil cotistas, também teve um crescimento, vocês vão ver que acho que esse é um ponto que mostra muito o trabalho da gestão, que envolve também, claro, o Base 10. Cenário macroeconômico atual apresenta significativos desafios para os fundos imobiliários, como a gente já sabe, não preciso nem falar sobre isso. Em relação ao portfólio do GGRC,
em dezembro recebemos diversas consultas, tanto para locação como para venda, para o ativo localizado em Pirituba. Legal, porque pode ser que você saia à venda para o fundo, e aí eu não tenho uma opinião formada se é melhor locar ou vender. Eu queria que vocês deixassem nos comentários aqui se você é cotista do GGRC, se você preferia que esse ativo fosse vendido ou alugado. Para mim não faz muita diferença. Claro que para uma reciclagem do portfólio a venda seria uma boa, que é o único imóvel vago do fundo, então talvez fizesse sentido mais a venda, mas a locação também, você aumenta o recorrente aí. Estamos em negociação com alguns interessados e acreditamos que para o início de 25 já vai ter notícia para os cotistas. Além disso, agora em dezembro, realizar o pagamento da última parcela lá do Ambev Santa Luzia, que é daqueles imóveis lá do bolo do SNLG. Aqui o overview, 27 ativos, aumento de 50%, patrimônio aumento de 35,6%, ABL aumentou metade, 50% aumentou de ABL no fundo, 113 milhões de distribuído, aumento de 16%, número de cotistas bem significativo, 32,5% de aumento, e o volume negociado aí 12%. Vocês vejam que o fundo, isso aqui mostra muito o trabalho da gestão. Esse aqui eu posso imputar não só o trabalho da gestão, mas também o base 10. O base 10 ajuda muito, mas o base 10 ele ajuda mais isso aqui, é liquidez. Número de cotistas tem que ter o trabalho forte da gestão, mostrando que, por mais que eu tenha algumas ressalvas ainda, mas é inegável que a Zagros está fazendo um bom trabalho com o GGRC. E isso é notado aqui, né? A questão da evolução do número de cotistas, a gente vê, assim, nítido a subida, né? A gente vê aqui, saindo de perto de 105 mil cotistas para 140 mil cotistas, é bastante coisa. Volume negociado continua muito grande, sim, é um fundo bem interessante, e a gente vê nitidamente a gestão, a mão da gestora aí nesse trabalho. Não teve nenhuma visita técnica, e aqui é interessante porque normalmente eles colocam, como não teve, não teria como por que colocar, mas todos os meses peguem os relatórios passados, quando eles fazem visita técnica eles colocam fotos dos imóveis, né, em questão tem alguns imóveis em desenvolvimento, o Todimo aqui, a gente tá vendo 62% pendente, 38% concluído. Seria bacaninha aqui uma curva de avanço, né, como a gente vê em outros de desenvolvimento, a gente saber como que tá a questão das obras. O Santa Cruz está bem no comecinho, só 6% aqui, ainda nem terminou terraplenagem ainda. Aqui perguntas e respostas, quando as cotas do SNLG serão convertidas em GGRC? Inclusive eu recebi essa pergunta de membros do canal aqui, da comunidade, que são cotistas, e eu também não sei responder, e pelo visto nem a gestora sabe, porque eles colocam aqui como responsabilidade do SNLG, e de fato é do SNLG. Temos planos para expansão, sim. Atualmente estamos em negociação com outros 3 inquilinos do fundo para realização de benfeitorias ou expansões dos imóveis. Então, mais nada. Eles poderiam ter colocado aqui alguma coisa de venda, né, daquele imóvel, mas não falaram nada aqui, eles explicaram no início. Vem algum cenário para novas emissões com juros altos? Aqui, pessoal, a resposta básica é: nós fizemos a emissão mesmo assim e usamos a compensação de créditos, ou seja, entrega de cota mediante a troca. Em vez de ser valor financeiro, eles entregaram com cota do fundo. Então, eles colocam aqui que temos boas possibilidades para manter essa estratégia, ou seja, novas emissões do fundo, mas são aquelas emissões para o cotista não participar, porque de fato vai ficar acima do valor patrimonial, quer dizer, bem acima do valor de mercado, porque o valor patrimonial está bem acima, então não faz muito sentido participar, mas para quem está recebendo, acaba recebendo. A grande questão que eu sempre falo nesse ponto, principalmente nessas negociações, aqui preço, normalmente as compras, nesse caso, elas são feitas a um valor maior do que era. Por quê? Quem está vendendo aceita receber a cota, que se ele quiser vender no mercado no dia seguinte, ele vai tomar um prejuízo de 20%? Então não faz muito sentido. Então normalmente o que pode acontecer é o imóvel está sendo vendido mais caro do que ele vale, exatamente para o vendedor não se sentir tão lesado assim. Só que é aí que tá, ele vende mais caro, só que quando a cota se recuperar ele tem um lucro maior ainda, porque ele comprou já com um ganho, para não ter esse prejuízo. Diferentemente, pessoal, daquela venda do BTLG que foi na cota de mercado a negociação. Aí já são outras coisas, são outros 500. No caso por exemplo, da LZR, foi cota patrimonial. Até mostrei para vocês a conta de fato por quanto que a LZR vendeu.
Então, assim, esse ponto a gente tem sempre que tomar cuidado, principalmente quando você é cotista do fundo que está vendendo, e não, no caso, o GGRC. Porque o GGRC acaba que essas negociações são muito boas, porque ele não precisa de dinheiro e cede cotas. Então, continua para o cotista também, continua numa boa. A grande questão é a quantidade de cotas que está no mercado agora nesses fundos, que em algum momento, na hora que o mercado subir, pode ser que eles façam uma desova dessas cotas e tenha uma pressão vendedora aí no GGRC. Falando sobre a alavancagem do fundo, né, com o aumento da Selic, os ativos do SNLG está como está a dívida do fundo. Falando que não possui nenhum CRI atrelado ao CDI, mas sim IPCA. Logo, não há impacto direto no fundo em relação ao aumento da Selic. Mas, pessoal, isso não significa nada, porque o que impacta de fato é a inflação. E a gente vai ver, e a gente vê que a inflação vai estar subindo, vai subir, e a alavancagem desse fundo é muito cara, comparado com outros. Então, assim, para a questão do CDI eu não veria tanto problema. A questão é o IPCA mesmo e principalmente a parte de juros desses CRIs que são muito altas. E aqui a gente vê que o fundo hoje está com 14% de alavancagem, aumentou um pouquinho, mas ainda é uma alavancagem comparada com outros que a gente tem visto aí, bem tranquila. Aqui a parte de receita do fundo está bem tranquilo. Lembrando que vem agora no começo do ano, no próximo mês, o aluguel da Suzano, que é anual. Então vem uma pancada e o fundo usa esse maior para ir distribuindo. O fundo distribuiu 95 centavos, 9,5 centavos, referente a dezembro, então vai manter isso aí provavelmente para o próximo semestre. Aqui a gente vê, né, isso aqui é legal, esse gráfico aqui, que essa tabela aqui mostra a receita de dezembro, a semestral e anual. Vocês vão ver, principalmente em janeiro, vocês vão ver Suzano sendo muito grande, porque é quando ele recebe, e a gente vê as grandes receitas do fundo vêm da Americanas e da Ambev, e aqui é um ponto que vocês sempre têm que ter noção, quando o fundo tem uma independência pelo menos de 20% de um inquilino. Isso também é um precificador, também é uma questão de risco que vocês precisam colocar na análise, porque se a Americanas sai, é 20% da receita do fundo que vai para o saco. Então, tome muito cuidado com isso. Mas vocês vejam que ao longo isso veio diminuindo e provavelmente esse ano deve diminuir mais ainda com essas aquisições que o fundo fez e pretende fazer aí esse ano. Aqui é o que eu falei, deixa eu voltar para 80 aqui. Aqui que eu falei, as dívidas são muito caras e como sugestão, assim como eu falei do LZR, para vocês, cotistas, mandarem e-mail para a gestora para colocar o fluxo de amortização. Pega lá que nem lá tem lá no TRXF, aquela tabelinha, acho que o TRXF é um exemplo mais... ou o próprio RVBA também tem, outros fundos, pegar a tabelinha de amortização. Por quê? Porque a gente não sabe o quanto que isso aqui vai ser consumido. A gente não sabe qual é o fluxo de amortização. Então, por exemplo, e ainda mais que ele pegou esses CRIs novos aqui, né? Tem esse da Rizobacter, que já é um pouco mais antigo, mas principalmente esses dois, a gente está falando de IPCA mais 9,5, é muito caro. É muito caro, então por isso que eu falei, o problema não é o aumento da Selic, o problema é um 9,5%, que hoje a gente está falando aqui de quase 15% ao ano. Se pegar a inflação de 5%, tá dando quase 15% ao ano, é coisa pra caramba. Como é que é a amortização disso? Como é que é o fluxo? Eu não sei se tem carência, aí que tá, a gente precisa, como ele assumiu, ele fez a assunção de dívida lá do portfólio da SNLG, provavelmente já não tem mais carência, assim, então ele já está pagando isso. Então isso era importante a gente saber o fluxo, até para saber quanto que esse caixa, ele... Na verdade, isso aqui não é o caixa, coloquei aqui as obrigações, essas disponibilidades aqui, ó. Quanto que isso aguenta? Quanto tempo aguenta? Era importante que o fundo fizesse, porque aqui tem a obrigação de compra e o CRIs de 234 milhões. Claro que a gente já vê que não tem dinheiro para tudo. Em algum momento o fundo vai ter que fazer alguma coisa, vai ter que vender ativo, ele poderia vender aquele ativo para amortizar algum desses CRIs aqui, a gente não sabe se tem multa de pré-pagamento também. Então isso é importante, seria você cotista e mande e-mail para a gestora e as Agros responde, tá? Para colocar o fluxo de amortização seria interessante para que todos os fundos fizessem isso, até para o cotista ter uma ciência do quanto que o fundo tem de disponibilidade e o quanto que essas disponibilidades elas atendem às amortizações. Claro que a parte de despesa financeira ela está relacionada com os aluguéis, com a despesa operacional do fundo, é mais a amortização mesmo. Aqui a gente vê um número de cotistas aqui, ó, 107 mil para 141, um aumento muito grande.
aqui os tipos de receita do fundo, a gente vê os reajustes, né, do 92% tudo IPCA, a gente vê a composição do fundo logístico, tem uma parte industrial e uma parte meio híbrida aqui. Deixa eu ver, preço médio de locação e os imóveis do fundo. Beleza, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de retrospectiva aí do GGRC. E aí, se vocês tiverem cotista aí, tiverem interesse em ver essa tabela, mandem para eles, quem sabe, né? Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.